vamos nos dedicar agora à eleição americana. Começou agora há pouco a convenção do Partido Democrata em Chicago, oficializa Kamala Harris como candidata à Casa Branca. O presidente Joe Biden deve falar daqui a pouco nesse evento. Mais informações então direto ao vivo de Illinois, onde ocorre a convenção, e o repórter Marcelo Medeiros. Boa noite, Marcelo. Olá, William, boa noite. Nós já tivemos aqui agora há pouco a presença da vice-presidente Kamala Harris. Ela apareceu, subiu aqui ao palco e disse que veio prestigiar o presidente Joe Biden, que fará o principal discurso da noite. Então, Kamala Harris, geralmente o candidato não aparece nos 4 dias da convenção, mas ela abriu exceção e veio aqui neste primeiro dia para acompanhar de perto este principal discurso, que será o de Joe Biden. Joe Biden irá discursar daqui a pouco. Ele preparou a sua fala ao longo do final de semana, junto com seus assessores. Ele deverá falar mais na questão do otimismo com a candidatura de Kamala Harris, falar um pouco da realização de Kamala Harris e Joe Biden destes 3 últimos anos aí de governo, começando falando sobre como eles superaram a pandemia da Covid-19 logo no início de sua administração. Na sequência, falará também sobre a economia, que é um ponto que preocupa bastante os americanos, a alta da inflação dos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, teve aí resultados positivos do crescimento de emprego no país. E também, é claro, Joe Biden irá falar um pouco da preocupação com uma eventual reeleição de Donald Trump, como ele, nas palavras de Biden, pode ser uma ameaça para a democracia americana. O tom do discurso deve ser de otimismo, que deve até mostrar esse otimismo que Joe Biden tem apresentado das últimas semanas com a candidatura de Kamala Harris. Ele que estava um pouco receoso antes de deixar a corrida presidencial, porque ele não sabia se Kamala Harris poderia ou não ser uma candidata forte o suficiente contra Donald Trump, mas as últimas pesquisas que têm mostrado Kamala Harris à frente de Trump no cenário nacional e também à frente de Trump, ou pelo menos encostada com ele em alguns estados chaves, fizeram com que não só todo o Partido Democrata, mas principalmente Joe Biden demonstrasse aí um otimismo e uma esperança de que Kamala Harris poderá vencer Trump na eleição de novembro. Então este deve ser um pouco o tom desse discurso, o discurso que realmente é o mais esperado desta noite. Ao longo das semanas ainda teremos aqui a presença do ex-presidente Barack Obama, também teremos aqui hoje à noite Hillary Clinton. Então será uma semana bastante aguardada para o Partido Democrata, que irá terminar na quinta-feira com a fala de Kamala Harris quando ela irá aceitar oficialmente ser a candidata do Partido Democrata. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Illinois. Conosco agora na roda nosso Lorival Santana, aqui no estúdio comigo. Lá em Washington, muito boa noite. Clifford Young, presidente do Ipsos. Clifford, evidentemente, nosso obrigado por participar do programa. E, de cara, a minha primeira pergunta. É praticamente um dogma de quem mexe com política. Em época de crise, normalmente um eleitor identifica alguém como agente de mudança e corre na direção dele. É o que estaria acontecendo com Kamala Harris? Ou ela é definida como alguém que tem que defender um legado difícil, o legado de Joe Biden? Nesse momento, nós temos muito otimismo, especialmente com a base democrática, assim. Harris pulou nas pesquisas por causa disso. Mas, sim, estruturalmente, conceitualmente, Harris é do governo, da situação. Trump é o challenger, quem está desafiando na última questão contra o Harris. Então, tem essa questão estrutural que não está se mostrando nesse momento por causa dessa energia com a base democrática, mas eu imagino depois, uma semana, 2 semanas, vai murchar e a gente vai ver, a eleição com, vamos dizer, olhos mais claros, com uma visão mais clara, onde, de fato, Harris tem que defender a legada de Biden, e Trump é quem está desafiando, nesse momento, o governo. É uma advertência importante que o Clifford está fazendo
Lourival, sobretudo a nós repórteres. A gente sempre está metido no meio do noticiário. E, de fato, no noticiário político, é raro a gente ver uma mudança de clima tão acentuada em tão pouco espaço de tempo, como aconteceu nos Estados Unidos. Agora, o que ele está chamando a nossa atenção é o seguinte: cuidado, isso aí pode ser efêmero. E nós vamos ter a ver com o seguinte: aqui tem quem está defendendo um legado considerado negativo do ponto de vista do custo de vida do americano, e aqui está quem, Trump, é visto como agente de mudança. Isso. E se o Trump seguir o conselho dos estrategistas da campanha dele, ele aguçará essa demanda que o Clifford acabou de descrever. Por quê? Porque o Trump até agora ele tem feito discursos que são ataques pessoais, seja a Biden, seja agora a Harris, né? Então, de dizer que ela não sabe qual é a raça dela, se ela é negra, se ela é asiática, que não se sabe como pronunciar o nome dela, existem 20 formas de pronunciar, ela só aceita 13, tentando ridicularizar a figura dela como sendo uma figura, digamos, exótica, né? Assim, hoje ele disse que, aliás, no fim de semana, ele disse assim, que era bem mais difícil derrotar o Biden do que a Harris. A Harris é bem mais fácil porque ela é de extrema esquerda. São descrições que caem bem no gosto do eleitorado trumpista, dos seguidores dele nos comícios, mas esses seguidores já estão convertidos. Ele não precisa conquistar esses eleitores, ele precisa conquistar um eleitor indeciso, né? Sobretudo na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, onde a Harris está com 4 pontos na frente, segundo a pesquisa do Siena College para o New York Times. É esse eleitor, essa eleitora também, que o Trump precisa conquistar. Então, parece que a partir de hoje na Pensilvânia e nos próximos dias, ele foi aconselhado, preparado para fazer discursos muito mais dirigidos a questões econômicas, muito mais específicos, inclusive dirigidos a públicos determinados pela localização geográfica, pelas esferas, categorias sociais. Se ele conseguir fazer isso, porque esse se é grande por causa do perfil do Trump, que ele se sente muito motivado por aquele calor do eleitorado que gosta da hostilidade, das agressões verbais que ele usa, mas se ele conseguir calibrar melhor esse discurso, ele realmente poderá obrigar a Harris a defender esse legado econômico, que é um legado problemático. O Daniel, a gente está, do ponto de vista do Brasil, com alguma similaridade. O grande problema desses dois competidores é fazer o público entender a diferença entre inflação e custo de vida. A inflação como aumento de preço e o custo de vida como uma coisa permanente. Olhando essa disputa, você vê a Kamala Harris, por exemplo, nessa condição de dizer, gente, a inflação é um fenômeno geral. Custo de vida, eu como presidente posso intervir. Eu posso, por exemplo, ir contra os grandes supermercados, eu posso ir contra a grande indústria farmacêutica, eu posso fornecer créditos a famílias com poucas crianças, por exemplo. O que eu vejo, inclusive até como uma espécie de similaridade com o que pode acontecer aqui no Brasil em 2026, em 2030, enfim, em algum momento, é que, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que Kamala Harris terá mais chances quanto mais ela conseguir transformar esta eleição num referendo, no final das contas, sobre Trump. Assim como Lula, em 2026, conseguir afastar a avaliação ali sobre o seu governo e colocar uma perspectiva de julgamento sobre o que foram os anos Bolsonaro. E é sempre isso, né? É sempre despertando a lembrança do adversário. Olha, o adversário foi terrível, não vamos falar sobre o meu governo. Porque se Kamala tiver que falar sobre o governo Biden, ela terá que responder sobre inflação, sobre imigração, sobre crime e segurança pública, que me parece que os republicanos têm uma perspectiva muito ruim, um juízo muito ruim do que aconteceu nos anos Biden. E me parece que ela tem uma grande oportunidade, até pela origem dela, filha de imigrantes, de vender o sonho americano com um discurso de esperança. Agora, como encaixar isso? Você pode encaixar de uma forma reforçando o identitarismo
ou pode reforçar a imagem positiva que vale para todos, do sonho americano, da esperança. Me parece que quanto mais ela conseguir falar para todos e jogar a perspectiva eleitoral para um referendo sobre Trump, mais ela vai conseguir se dar melhor. Clifford, na sua resposta há pouco, você se referiu a essa energia dentro do Partido Democrata. Eu não sei se eu vou ser injusto contigo, mas é como a gente usar a expressão emotion driven. Assim, é uma disputa eleitoral fortíssima em torno de emoção, não tanto como o eleitor vê o candidato, mas como o eleitor sente o candidato. Vamos pegar um aspecto específico da Kamala Harris. Você, no trabalho profissional que você faz com pesquisa de opinião, você tem algum elemento que possa nos indicar como, por exemplo, os eleitores estão sentindo Kamala Harris? Como durona, tough, como se fala em inglês, ou pusilânime? Você tem toda razão. Eu falaria até toda eleição emocional e não racional. Nossa eleição agora não é diferente do que isso. Olha, a gente vem testando palavras associadas a ela e ao Trump. Ela passa uma imagem de inteligência, ela é inteligente, ela é de segurança, de seguridade, assim. Ela não tem tanta experiência, o Trump tem mais, pelo menos a percepção, mas ela tem essa imagem de promotora, que tem experiência, que é inteligente, que é uma imagem boa para alguém que, de fato, que tem um nome conhecido, mas não é bem conhecido. Então, essa é assim. Comparado com Trump tem essa imagem, sabe, dele, que ele vem construindo ao longo dos anos, que todo mundo conhece, mas ela conseguiu colar na imagem dele, sabe, o conceito de estranho. Ele é weird, é diferente do que a gente. E esse tipo de expressão, esse tipo de discurso vem colando no Trump. Eu falo o seguinte, ela tem uma imagem sólida nesse momento, Trump também, mas ela vem conseguindo fazer essas coladas, vamos dizer, colando esses conceitos negativos no Trump. Engraçado, quando eu vejo o Clifford falar das palavras que pegam no debate político americano, elas são um pouco longe do nosso, Lorival. Por exemplo, é uma grave ofensa você chamar alguém nos Estados Unidos "you are a loser", você é um loser. No Brasil não tem essa conotação tão forte quando você diz para o sujeito você é um perdedor. Weird, lá é forte, aqui você está esquisito, a gente até acha meio simpático, mas nos Estados Unidos não é bem o caso. Agora, eu queria trazer você, Lorival, para o seguinte problema da Kamala Harris. Acomodação das faixas à esquerda do Partido Democrata. Como é que ela vai fazer isso? Em que sentido, William? No sentido de incorporar esse voto. Se ela os ofende de alguma maneira, ela perde uma margem vital para ela. Veja, Chicago tem a maior população palestina dos Estados Unidos. E os manifestantes estão lá perto do perímetro da convenção, gritando 40 mil mortos, que é o número de mortos por Israel na faixa de Gaza, protestando contra a ajuda militar, 3,8 bilhões de dólares por ano, além dos mísseis, das munições, do apoio político no Conselho de Segurança, enfim, tudo que o Biden vem fazendo, embora de forma mais crítica. E aí ela precisa navegar nessa, realmente é uma linha bastante tênue essa, né? Uma fronteira muito difícil, porque ela própria se irritou em um comício por causa disso já, né? Houve manifestações durante um comício dela e ela falou assim, vocês querem que aumente o preço, que acabe com o Obamacare, que aumente os preços dos remédios, e passou a enumerar algumas coisas que o Trump faria e falou, então votem no Donald Trump. Se não querem isso, então eu vou falar, vocês vão me ouvir, né? E defendendo, portanto, assim, uma moderação com relação a Israel, que é o que ela precisa, né? Assim, ela tem as credenciais de esquerda, embora ao mesmo tempo seja casada com um judeu, né?
mas a linha ideológica dela é bem mais liberal e tal. Então, o que ela tem a fazer é fugir desse tema. Realmente, ela não tem como encontrar a quadratura desse círculo sem perder votos ou, no caso da esquerda e dos jovens, não é que eles vão votar no Trump, mas eles vão se sentir desanimados. E ela precisa do ânimo desse eleitorado jovem, de esquerda, para compensar as perdas que ela muito provavelmente sofrerá em outras fatias do eleitorado, que o Biden teve mais facilidade de pegar uma parte deles, pelo menos, que é o eleitorado branco, masculino, mais idoso, né? Então, ela precisa fazer esse balanço aí. De fato, essas questões externas de guerra, aliás, só em Chicago, em 1968, na convenção democrata, na última convenção democrata lá, só que era a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam envolvidos, né? E aí havia esse contexto em que o Lyndon Johnson, presidente, também desistiu de se candidatar à reeleição, indicou o Hubert Humphrey, vice dele, que perdeu para o Richard Nixon. Isso não é um bom agouro para Harris. Foi. Eu vi o Clifford me fazendo um sinal, você queria tomar a palavra, Clifford? Só rapidinho, sabe, dois pontos aqui a respeito da colocação do Lorival. Em primeiro lugar, a população palestina pesa mais, é mais importante no estado de Michigan do que Illinois. Illinois não está em jogo, mas o estado de Michigan é. Então, importa nas margens como ela trata a questão de Gaza. Tá? Ela está tentando ficar em cima do muro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Daniel fez esse ponto também, Lorival também, mas essa eleição, em minha opinião, no fundo, é sobre inflação. Ponto final. Quem ganhar a respeito dessa questão vai ganhar a eleição. Você pode ver, é o ponto fraco dos democratas Harris e Biden nesse momento. Tá? É por isso Harris vem tentando oferecer políticas novas, mais populistas, aliás, a respeito de inflação, o nível de preços, o custo de vida. Até agora, Trump não vem falando sobre isso e está um pouco confuso, sem foco, mas ele vai focar e a batalha vai ser sobre a inflação, na minha opinião. Clifford, para encerrar em uma sentença, se você conseguir, Kamala Harris está conseguindo se dissociar da imagem de inflação associada a Biden? Atenuado. Ela conseguiu atenuar a relação, mas não fugir.